A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pastor Danilo Fernando, um canal de espiritualidade cristã, um canal que prioriza o reino de Deus acima de tudo, o reino de Deus em primeiro lugar. Abra sua Bíblia, a minha já está aqui aberta, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Vamos meditar na palavra de Deus, no santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e em seguida faremos a oração de hoje. Veja só o que diz o texto. A crucificação. Esse texto fala sobre a crucificação de Jesus de Nazaré. Lucas capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Calvário, Monte Calvário, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Veja que Jesus foi crucificado como um criminoso, sem nunca ter cometido crime nenhum. E ele estava no centro, entre dois criminosos. Jesus estava ali representando todos os pecadores. Ele estava assumindo a nossa culpa. Ele assumiu as nossas iniquidades, os nossos crimes. Ele assumiu as nossas transgressões. Ele carregou sobre si, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz, que nos trouxe a reconciliação, esteve sobre Jesus. E pelo seu sofrimento, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Jesus fez isso por amor, porque Ele nos amou de uma forma grandiosa, que ultrapassa a compreensão humana. Não tem como nenhum ser humano compreender a dimensão do amor de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Esse é o grande e incomparável e ousado amor de Deus. Jesus, sendo santo, sendo puro, só fez o bem quando estava aqui na terra fisicamente, foi condenado como um criminoso, sem nunca ter cometido delito nenhum. Jesus viveu uma vida santa, uma vida mortal, santa, sem nunca ter cometido nenhum erro, nenhum pecado. Mas ele estava lá, entre dois criminosos, como se ele fosse o principal dos criminosos, sem nunca ter cometido crime nenhum. Ele suportou tudo isso por nos amar, para nos salvar do inferno, para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o seu reino, para o reino de Cristo, para o governo de Cristo. É maravilhoso o nosso Deus. A obra de Deus é extraordinária. Aleluia. Veja só, Lucas capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e o outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre elas. Veja que mesmo numa situação de humilhação, de desprezo, de dor, de angústia que Jesus estava passando, ele orou pelas pessoas que estavam ali presenciando aquela tortura. Ele orou pelos seus torturadores. Ele orou pelos soldados que estavam
o torturando. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus compreendia muito bem a ignorância humana. Ele sabia que aqueles homens estavam dominados por uma cegueira espiritual, por uma ignorância sem tamanho. E por isso ele orou de forma compassiva, ele se compadeceu da alma, da mentalidade daqueles débeis que estavam o torturando. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Realmente, em muitas vezes, nós não sabemos o que fazemos e nem o que falamos. Somos tão pecadores que, na maioria das vezes, nós não sabemos o que fazemos e nem o que falamos, e nem o que pensamos. De tão pecaminosos que somos, nós humanos. E Jesus compreendia isso muito bem, perfeitamente. Por isso, ele orou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Realmente, nós não sabemos o que fazemos e nem o que falamos. Nós dependemos totalmente da direção do Espírito Santo, da orientação de Deus. Dependemos completamente da palavra de Deus que nos ensina a viver, que nos ensina a fazer sempre a coisa certa, a obedecer. Então veja só, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre elas. E o povo estava ali, olhando. O povo estava ali, olhando, presenciando tudo aquilo. E o povo estava humilhando Jesus. Muitos humilharam Jesus, dizendo: esse aí não é aquele que curou tantos leprosos, tantos paralíticos, tantos cegos, surdos e mudos, e não consegue sair da cruz? E zombavam de Jesus. O sofrimento de Jesus não foi apenas físico, foi também um sofrimento psicológico, emocional, moral. Jesus foi humilhado. A moral de Jesus foi atingida. Ele ficou humilhado. Entende? O sofrimento que ele teve que passar para nos salvar, para mudar a nossa vida, para nos resgatar do império das trevas e nos trazer para o reino de luz. A justiça de Deus foi severa em Jesus. Jesus cumpriu as exigências da justiça de Deus. Ele cumpriu para que nós pudéssemos obter a salvação pela fé nele. Você, meu caro irmão e irmã, precisa crer em Jesus, crer na obra dele, na cruz do Calvário. Crer que através dele você tem a salvação. Ah, meu querido e minha querida irmã, creia no Evangelho, creia em Jesus. Ele pagou um alto preço para salvar a tua alma. Entrega a tua vida para Jesus. Não perca tempo, meu querido e minha querida, não perca tempo. Veja só, versículo 35. E o povo estava ali, olhando, e as autoridades o ridicularizavam. E as autoridades o ridicularizavam, zombavam dele, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam e, aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre. Imagine a sede que Jesus Cristo sentiu naquela cruz, porque ele passou 6 horas pendurado no madeiro, e a sede. E os soldados, de forma perversa, maldosa, ao invés de dar água, davam vinagre sem compaixão nenhuma. Meu Deus. No versículo 37 diz: e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele:
este é o Rei dos Judeus. Então, um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Veja que até um dos criminosos, que não tinha moral nenhuma para falar com o Salvador, zombou de Jesus, zombou do Salvador. Já o outro criminoso não zombou. Pelo contrário, defendeu Jesus. Olha só o que diz no versículo 30, ou melhor, no versículo 40. Mas o outro, repreendendo-o, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. De fato, Jesus não fez mal algum. Pelo contrário, o que ele estava passando foi por causa dos nossos pecados. Ele recebeu a punição que estava direcionado para nós. Mas Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro expiatório. Todo o castigo recaiu sobre Jesus. E aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, pelos méritos de Cristo, pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Veja o que diz aí no versículo 42. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Esse ladrão aqui, esse ex-ladrão, foi salvo porque se arrependeu, porque reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e por isso foi salvo. Foi salvo do inferno, e certamente a alma dele já está no paraíso, porque Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Então é isso, meus caros irmãos e irmãs. Essa foi a reflexão de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Medite mais nessa palavra, leia o Evangelho, medite no Evangelho de Cristo para a sua fé se fortalecer ainda mais. Vamos orar? Meu querido Deus e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por mais uma palavra que o Senhor nos deu nesta hora do meio-dia. E diante de Ti eu me rendo, reconhecendo minha pecaminosidade, minha insignificância. E eu te peço perdão pelos meus pecados e pelos pecados do Teu povo que estão orando comigo. Eu peço que o Senhor derrame Tua graça sobre cada um de nós, e assim seremos com certeza abençoados em todas as áreas, principalmente na área espiritual e familiar. Meu querido Deus e Salvador, Jesus Cristo, eu te peço, abençoe a família do Teu povo. Abençoe, meu querido Deus e Salvador, Jesus Cristo. Abençoe todos os entes queridos desta pessoa, meu Senhor. Liberta dos vícios, da criminalidade, do pecado. Liberta, meu Pai, da influência maligna, dos demônios. Que todo mal seja expulso e banido de uma vez por todas da vida desta pessoa. Ó, meu querido Deus e Salvador Jesus Cristo, eu só tenho o Senhor a quem clamar, a quem buscar. Meu Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, derrama a Tua graça sobre a vida dessa pessoa e que essa pessoa seja abundantemente abençoada. Para a glória do Senhor, eu oro com fé e confiança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores,
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Por hoje é só. Amanhã estaremos juntos novamente, orando e meditando no Evangelho. Glória somente a Deus.